Agora vamos receber mais um convidado aí para nosso bate-papo, Pastor Denival. Pode vir por aqui, pastor. Vamos lá. Aqui sua água aqui, viu? Paz do Senhor, meu pastor Denival, completou agora aí 70 anos. Tá funcionando o microfone do pastor? Tá. Pastor completou agora 70 anos aí há pouco tempo, alguns dias, né? Temos uma festa ali muito legal ali na igreja. E o pastor, desde os 14 anos que trabalha na igreja, que está ali, dos 14, dos 16, né? Desde os 16 anos que o pastor está aí dirigindo congregação, né? E a pergunta que eu tenho para você é 16 anos, gente. Ele está com 70 hoje. Então aí vocês fazem o cálculo aí do tempo que ele tem já no ministério. Eu queria que você falasse para essa juventude, porque você começou com 16, você começou adolescente, né? Começou adolescente. Adolescência. Vale a pena, pastor, passar esse tempo todo, dos 16 anos até os 70 anos, servindo ao Senhor? Para mim vale. Para mim valeu a pena. Porque em qualquer outro lugar que eu estivesse, estaria como uma peça fora do lugar para a qual foi feita. Então, não tenha dúvida que eu não me arrependo nem um instante de tudo que Deus me concedeu, mesmo com essas chamadas prematuras, com adiamentos de formaturas que deveriam ter vindo há muito tempo antes, mas vieram depois, justamente por causa do adiamento, em virtude do envolvimento com a igreja. Então, valeu a pena. E só lamento que depois dos 70 a gente tem que estar começando a desacelerar, porque a gente consegue perceber de sã consciência que o ponto de parada está bem ali. E não tem coisa pior do que tentar ir um passo a mais da bandeira de chegada que Deus enfincou. Então, se Deus marcou até ali, não se deve ir nem um pouco mais além do que Deus marcou. Eu posso virar a cadeira, que eu tenho um pouquinho para cá? É entrevista muito séria, eu não quero ficar só ali que não tem jeito. Então, eu creio que é essa a realidade, e depois dos 70 a gente começa a enxergar mesmo o ponto de chegada, e a preocupação é substitutos. Para que possa valer a pena mesmo, é preciso que, ao chegar o momento de Moisés sair, Josué esteja pronto. Aleluia. E dentro desses 70 anos, qual foi o seu maior desafio, meu pai? O que você viu como o maior desafio nessa caminhada aí? Qual foi o seu maior desafio? É difícil classificar os desafios na obra de Deus como maior, menor, mais sérios. Eles são os mais dolorosos e menos dolorosos. Mas os desafios na obra de Deus têm sempre o mesmo valor, porque eles fazem parte da realização, e se você não vencer o desafio, você não avança na obra. Você precisa vencer os desafios. Então, eles são mais dolorosos. Um dos desafios mais dolorosos que eu passei foi no preparo missionário, preparo de pessoas para missões, e investir em pessoas para missões, e depois ver essas pessoas jogando fora todo o esforço que você fez. Como?
Então essa é uma questão séria. E as pessoas saírem do seu foco, quando você investiu nessas pessoas para aquele fim, e depois você vê aquela pessoa totalmente fora do foco. Esse é um dos desafios dolorosos. Outro desafio igualmente doloroso é a irresponsabilidade de obreiros que não têm as mesmas características que tinham os 300 de Gideão. Não tem a característica que tinham os dois líderes de dois dos grupos de Gideão. Gideão dividiu seus grupos de 300 em 3 grupos, ficou com um grupo de 100 e deixou 2 grupos de 100 na mão de 2 comandantes diferentes. E disse para os comandantes: a hora que eu gritar você grita, a hora que eu quebrar o cântaro você quebra, e a hora que eu gritar você grita a mesma frase: pelo Senhor e por Gideão. Hoje você tem obreiros que começa com você, mas quando foge dos seus olhos por um tempo, perde a fidelidade ministerial e eles se tornam seus inimigos. Infelizmente, se você brincar, ele não só puxa teu tapete, como também te mata para tomar o teu lugar. Infelizmente, esse é um dos pontos dolorosos do ministério. Mas não chega a ser desanimante, desanimador, não chega. É somente um convite para buscar forças. Pastor, hoje o senhor dirige o campo do Guará 2, um campo aí com mais de 100 congregações. E eu lembro que o senhor pegou um grande desafio, foi o campo da Bahia. Fala um pouco desse desafio, porque a Bahia chegou de repente para o senhor, foi colocado ali para o senhor tomar conta desse campo, né? Um campo que estava aí, talvez até esquecido, talvez as pessoas não estavam investindo tanto, e o senhor abraçou o campo da Bahia. Uma circunstância do momento levou o pastor que estava na presidência do trabalho na Bahia, aqui de Brasília, que dirigia ou sustentava o trabalho da Bahia financeiramente, levou aquele pastor a abrir mão do campo e dizer que a partir de tal época não iria mais investir nenhum real e que iria liberar aquelas congregações para procurar um campo para se vincularem, porque elas não estavam avançando e tal. E, dado ao desejo de ver a obra avançar e também aquele afã que ainda na época tinha muita juventude, muita força, eu me prontifiquei a assumir os trabalhos na Bahia para que eles não saíssem do campo, não saíssem do ministério, e até mesmo porque eu percebia que seria um fechamento de algumas igrejas por falta de apoio. Me candidatei a assumir o trabalho na Bahia e sabendo que seria difícil, mas reuni o que eu tinha no momento de obreiros naquela época, isso há muito tempo, e Deus deu graça, e hoje, com o apoio daqueles obreiros de então, nós conseguimos assumir o trabalho, e de lá para cá Deus nunca deixou faltar obreiros, não somente para a Bahia, mas para os 8 estados do Brasil, onde o campo do Guará 2 tem trabalho. Ontem nós ouvimos à noite o pastor falando sobre Davi e sobre Jó. Falou algo sobre o ministério dos dois e a família. E o senhor está na frente de uma grande obra do Senhor. E o senhor também tem família. E seus filhos estão todos na igreja, são todos crentes, né, que eu conheço. E como é isso, pastor? Você lidar com o ministério, ter que lidar com a família, e às vezes a pessoa faz como Davi, né?
se joga no ministério e esquece a família. Não adianta ganhar almas em outras famílias e perder as almas da sua própria família. Não vale a pena. E eu creio que o obreiro começa primeiro, seu campo de trabalho é a sua família. Quando o obreiro não consegue ganhar os seus próprios filhos e não consegue constituir uma família, ele não vai com isso desesperar, nem se sentir frustrado, mas é claro que ele tem uma dor consigo. Isso não tem a dúvida. Todo obreiro gostaria de ganhar outras famílias para Jesus, mas para somar a sua família também já ganha. Quando isso não é possível, o obreiro tem que ir com a graça de Deus, mas ele carrega um sofrimento. Quando ele consegue conciliar sucesso ministerial, sucesso profissional e sucesso familiar, ele se considera uma pessoa feliz. E no momento eu vivo esse estágio. Pela graça de Deus, tenho essas 3 conquistas e agradeço a Deus, reconheço que é muito mais do que eu mereço, mas apenas o cuidado que se tem é de não mergulhar de cabeça no ministério, deixando a família, ou então inverter a ordem. A ordem do crente que tem uma chamada ministerial é Deus, família, ministério. Deus, família, ministério. Deus é a sua fé, família é a sua própria geração, a sua própria constituição familiar, e ministério é aquilo que ele faz na obra, que é o resultado do seu envolvimento na obra de Deus. Mas às vezes o ministério acaba, a família passa, mas a fé permanece para sempre. Hoje nós vemos muitos pregadores falar dessa geração de jovens. Hoje o acampamento está cheio de jovens. E nós vemos muita gente falando que é uma geração fracassada, é uma geração que não quer nada com Deus. Mas como o senhor, como pastor, você enxerga hoje essa geração de jovens? Temos muitos que a questão também. Não considero como fracassada. Não considero como problemática, como tem algumas igrejas que constituem os jovens como os problemas da igreja. Eu não vejo assim. Eu vejo o jovem como uma ação poderosa de Deus, uma energia presente na igreja, e que Deus conta com os jovens, não para o futuro, mas para agora. Então eu vejo que especificamente aqui nesse caso, como você colocou, eu vejo muitos talentos, muitas vidas sendo usadas por Deus, sendo despertadas para a obra de Deus, e vejo jovens como vítima de um contexto indefinido, que é o que prevalece hoje no mundo. Muita dificuldade para se definir o que quer ser e o que precisa ser. Hoje no ministério nós temos uma confusão, e os jovens são bombardeados por essa confusão. Quero só situar 2 casos. Pessoas que confundem chamadas, pessoas que têm um ministério e depois se confundem para outro, pessoas que foi chamado para servir como na área da música e de repente opta por querer ser pastor e desiste totalmente daquela chamada. E daí o que ocorre? Nem uma coisa nem outra. Hoje nós temos uma dificuldade nessa área.
Outra dificuldade, a última que eu quero situar, é a questão de pessoas que não procuram, não se esforçam para delinear com detalhes o seu ministério, a sua chamada. Me permita tomar, por exemplo, a questão da ministração pelo louvor. A ministração pelo louvor é uma coisa interessante na igreja, mas é perceptível como que os ministros de louvor, em sua grande maioria, não na sua totalidade, mas em sua grande maioria, não sabem o que é ministrar pelo louvor. Hoje nós temos ministério de louvor que comete um tremendo equívoco, porque no ministério de louvor, no ministrar o louvor no culto, eles querem orar, cantar, ler a Bíblia e pregar. Querem fazer um cultinho pequeno dentro do culto grande. Querem dar pequenas pinceladas em pregação, leitura, cantar e orar. E alguns dão até testemunho. Tudo isso na ministração do louvor. E aqueles que param de louvar para ministrar. E diz: eu vou ministrar agora. Ministrar na sua vida. Quem foi chamado para ministrar na vida das pessoas são os pastores, os pregadores e as pessoas que Deus chamou para isso. Quem foi chamado para ministério de louvor, ministra pelo louvor. Vai cantando, e se ele tem uma chamada para ministrar pelo louvor, a maneira que ele vai cantando, ele vai envolvendo a igreja e vai levando a igreja à presença de Deus, e isso ele faz muito mais do que falando, porque ele foi chamado para ministrar pelo louvor. Então, na minha observação, a igreja perde muito hoje quando o ministério de louvor não entra na ministração do louvor. Ministrar pelo louvor é estar preparado antes, ungido antes, e quando receber a oportunidade, começar a cantar. É pelo louvor que você vai ministrar. A sua voz ungida, seu envolvimento, sua expressão vai levar o povo à presença de Deus para receber a palavra que virá logo em seguida, ministrado por outro ministério. Amém, glória a Deus. Pastor, hoje se fala muito sobre a teologia da prosperidade. E o que o senhor acha sobre isso? O que é essa teologia da prosperidade? Tem uma luz para nós aqui. Hoje a gente vê muitas igrejas falando de prosperidade, é isso, é aquilo, ganha casa, ganha carro. E já tem, né, vários lugares falando que tem a teologia da prosperidade. Eu creio que eu não estou sozinho nessa maneira de pensar, mas eu acho que a teologia da prosperidade é uma tremenda heresia para tirar o crente do foco. Não que nós não queiramos prosperidade. Quem é que não quer ser próspero? Todos nós queremos ser prósperos. Quem é que quer plantar dois para colher um? Todo mundo planta um para colher muitos. Então todo mundo pensa em prosperidade, e é uma bênção de Deus a prosperidade. Só que o foco na prosperidade, para demonstrar que você é filho de Deus, para mostrar que a demonstração de que você é abençoado por Deus é quando você é próspero. Se você não é próspero, é porque você não é abençoado por Deus. Isso está errado. Não é por aí. Nós temos que ver que nós não temos que pregar prosperidade. Nós temos que pregar o Senhor Jesus, o envolvimento com o Senhor, e a prosperidade é uma consequência de estarmos abençoados por Deus. Então, quando nós mudamos o foco da prosperidade, nós ferimos muita gente. E o que tem de pessoas aí que nunca tiveram nem mesmo uma casa para morar,
pobres, lutam com dificuldades, não teve nem condição de fazer um curso superior, e muitos até semi-analfabetos, não tiveram prosperidade em área nenhuma, mas são instrumentos de Deus para edificar a igreja e para ganhar almas. Então eu não vejo a teologia da prosperidade como uma demonstração de que Deus está abençoando a pessoa. Deus abençoa a pessoa com bênçãos materiais, com bênçãos espirituais, segundo o querer dele. Isso é bênção de Deus. Agora, todos nós, o que pudermos fazer para prosperar no trabalho, no estudo, devemos fazer, mas não embutir isso aí como uma demonstração de que somos abençoados porque somos filhos de Deus. Amém. Agora vamos chegar aqui às perguntas da plateia. Temos aqui quantas perguntas aqui? Eu já vou fazer essa primeira pergunta aqui, pastor, enquanto eu leio as outras. Eu filtro aqui, não vai dar para fazer todas, o tempo aqui é grande, ainda temos mais uma pessoa para entrevistar. Mas a primeira é o seguinte, pastor: fale um pouco sobre a submissão no casamento. Submissão no casamento já foi falada aqui pela irmã Kathleen. A submissão no casamento é na mesma maneira que a igreja é submissa a Cristo. Submissão no casamento é uma necessidade por amor à família. Um corpo com duas cabeças não funcionará. Ele precisa, a menos que uma cabeça dessa seja só de figura. Os membros não podem receber ordens simultâneas de duas cabeças. Então uma tem que se subordinar à outra. E a subordinação no casamento da esposa ao marido é nos mesmos moldes da subordinação da igreja a Cristo. É uma subordinação espontânea. Nós somos submissos a Cristo espontaneamente. Cristo não nos escravizou. Nós o aceitamos como convidados de Deus, e uma vez que nós aceitamos o convite dele, nós nos tornamos escravos da sua vontade para servi-lo até que a morte nos separe. É assim também no casamento. Mas marido nenhum tem direito de exigir submissão da sua esposa. Ele tem que mostrar à sua esposa que ela deve descobrir o motivo e fatos que a faça submissa a ele por amor. Próxima pergunta. Em 34 anos, à frente do campo do Guará 2, o senhor já teve algum arrependimento? Qual foi e por quê? Não, nunca tive arrependimento no aspecto ministerial de estar à frente do Guará 2. Eu entendo que a pergunta é arrependimento de estar à frente de algum trabalho no ministério, né? Arrepender de erros e de coisa é outra coisa, mas por estar na frente do Guará 2, no campo, nesses anos, nunca me arrependi do momento em que aceitei estar à frente. Muito trabalho, muita dificuldade, mas a glória de ver Deus agindo e transformando vidas e transformando pessoas em instrumento do serviço dele, isso tem superado qualquer coisa e nunca me deixou me arrepender. Amém. Como o Senhor conheceu e aceitou Jesus? Não sei definir bem como, porque em junho de 1960, em junho de 1960, o Evangelho entrou na nossa casa. Eu tinha 14 anos aproximadamente, 13 para 14 anos, e a conversão parecia ser uma coisa conduzida pela mãe.
estar crente naquela época era uma obrigatoriedade da mãe. A mãe levava o filho ia para a igreja e não tinha muita opção. Mas com o passar do tempo, nós fomos ouvindo a palavra, e eu me lembro que depois dos 14 anos, já indo para a igreja com a minha mãe, mas um dia eu fiz a decisão por Cristo de uma maneira muito clara, porque eu teria dito naquele dia para minha mãe que iria aceitar Jesus naquele domingo. A igreja ficava perto da nossa casa, parede meia, e eu fui para a igreja com ela. Quando cheguei lá na igrejinha, lá me deu um sono tão grande que eu mais dormia do que qualquer coisa. Aí falei com minha mãe, eu vou embora para casa. Ela disse, mas você não disse que ia aceitar Jesus hoje? Ia se decidir hoje? Eu digo, mas eu estou morrendo de sono, eu vou embora. Aí saí, fui para casa, encostada na igreja. Nossa casa tinha uma porta com a madeira, tinha uma dobradiça no meio, e a porta não era como as outras, as comuns, que abre inteira. Ela dobra no meio para depois abrir. De madeira. Aquela dobradiça do meio fazia um barulho, seca, porque não tinha manutenção, ela fazia aquele barulho de porta seca. Quando eu empurrei a porta, do barulho da dobradiça, e aí entra questões aí, não sobrenatural, nem esotérica, nada disso. Mas comigo aconteceu assim. Do barulho que a dobradiça fazia, saiu uma voz. Eu ouvi aquele barulho que a dobradiça seca faz, e aquele barulho dizia assim, você não ia ser crente hoje? Aí eu voltei. Não entrei. Voltei, sentei perto da minha mãe de novo e disse, olha, você não vai dormir? Não, eu quero ser crente. Pede para o pastor para cantar. Quem quer Jesus, levanta a sua mão. Aí o pastor, a minha mãe falou, pastor, o Dernival está pedindo para cantar. Quem quer Jesus, levanta a sua mão. Aí mandou a igreja ficar de pé. Naquele tempo, ganhar uma alma era uma felicidade, como ainda hoje é, né? Mas naquele tempo parece que era mais ainda. Então levantaram e começaram a cantar. Quem quer Jesus, levante a sua mão, não perca a oportunidade de tão grande salvação. Jesus morreu na cruz para te salvar. Levanta a tua mão e deixa Cristo segurar. Levantei as duas mãos e ele segurou até hoje. Essa porta, hein, pastor? Palavra como é que é? Ia sair a porta. A porta falou, você não ia ser crente hoje? Você não ia ser. Que porta é essa, menino? Outra pergunta aqui. Qual a sua opinião pessoal sobre a deteriorização dos usos e costumes nas igrejas de hoje em dia? Uso de costume é como o próprio nome diz. Costuma com o uso e acaba com o uso. Todo costume é regional, todo uso é mutante e acontece e desaparece de acordo com a época, de acordo com o local. O que nós temos que medir é o caráter desse costume e o caráter desse uso. Se o uso é incompatível com a fé cristã, eu devo deixá-lo. Se o costume de alguém é incompatível com a fé cristã, eu devo deixá-lo. Mas porque há muitos anos se usava determinada coisa, hoje não é obrigado a manter aquilo.
há muitos anos, aos 16 anos de idade, usei um chapéu que não tirava da cabeça só para dormir, porque era uma imposição do ministério. Se fosse encontrado na rua sem chapéu, era suspenso do ministério. Assim que fui ordenado diácono, botei um chapéu na cabeça, só tirava para dormir. O chapéu desapareceu, ninguém usa mais. Acabou com o tempo. Ninguém hoje exige, e eu não me sinto nenhum momento triste por não estar usando o chapéu que eu usei na minha mocidade, de maneira nenhuma. Então, usos e costumes não é coisa que se deva pregar e fazer bandeira de salvação. O que se deve é conciliar o uso e o costume com a compatibilidade da fé cristã. Amém. Glória a Deus. Agora eu lembro que o senhor falou no negócio do chapéu aqui. Aí você falou que o seu pastor comprou um chapéu. Mas como é que foi esse negócio desse chapéu? Eu lembro que tu comentou. De novo, eu já falei o ano passado. Falou o negócio do chapéu aqui, que era um chapéu maior. Como é que foi isso? O meu dirigente, eu era membro de uma igreja, ficava numa cidade que era subordinada à sede em uma outra cidade. E ele disse: Dernival, você vai ser indicado para ser ordenado diácono. Eu tinha 16 anos, mas você precisa comprar um chapéu, senão você não vai ser ordenado. Digo, não tem problema, o senhor vai lá para a cidade grande, traga um chapéu para mim, quando eu chegar aqui eu lhe pago, veja quanto é. Ele, o dirigente, usava um chapéuzinho preto, com 2 dedos de aba, quebradinho aqui, com a peninha de papagaio aqui do lado, peninha amarela. Eu imaginei que o meu seria daquele também, porque ele era o meu pastor, usava aquele. Aí eu fiquei com o coração pulsando, esperando aquele chapéu. Um dia de sábado ele chegou e disse: Dernival, o seu chapéu está lá em casa. Eu trouxe, pode buscar. Saí correndo. Cheguei na mesa, na casa dele, que eu vi a caixa em cima da mesa, uma caixa desse tamanho. Eu peguei aquela caixa, fui abrir em casa. Quando eu cheguei lá, um chapéu cor de pelo de rato. Tinha a aba que eu podia botar as mãos dos 2 lados, assim ainda sobrava a aba. Foi o que ele comprou. Peguei aquele chapéu, dei uma ajeitada assim, mas não tinha jeito. O bicho era feio. Mas eu botei ele na cabeça e usei para tudo. Só para vocês terem uma ideia, participei de um encontro representando o estado de Goiás na época, um encontro de clube de jovens, clube de jovens rurais, com 21 países. Eu fiz parte, depois de uma seleção, para ir representando o Brasil, nesse encontro de 21 países no Rio de Janeiro. 21 países, a maioria ou quase todos da América Latina. E naquele encontro, eu iria ser o orador oficial do encontro lá no Rio de Janeiro. Com 17 anos de idade, já era diácono. Mas a fidelidade era tão grande e o cuidado, que eu peguei aquele chapéu, botei na mala, porque eu não poderia de maneira nenhuma andar lá no Rio de Janeiro sem aquele chapéu. O chapéu estava todo amassado, tinha 3.000 jovens no Colégio Batista, alojados lá por 15 dias, e você não há de ver que eu precisei ir à rua para ir à igreja, e eu fui lá na mala, peguei aquele chapéu todo amassado, botei na cabeça para poder sair à rua. E hoje é que eu me vejo que naquele dia eu estava mais palhaço do que para qualquer outra coisa. Mas me disseram que eu não podia andar sem aquele chapéu, eu botei o chapéu na cabeça. Mas o bicho era grande, viu? Muito grande. Amém.
Não, aquele chapéu eu fiquei com ele até deixar de usar. Até quando ele caiu. Caiu para todo mundo. Glória a Deus. Então estamos encerrando aqui a participação do pastor Denival. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe.